Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Stock dessa segunda-feira. Hoje é dia 30 de janeiro, semana começando, uma semana importante, uma semana cheia de agenda de indicadores, agenda também cheia de decisão de política monetária pelo Brasil e pelo mundo, a primeira super quarta do ano, acontecendo com a divulgação da política monetária do Federal Reserve lá nos Estados Unidos na quarta-feira, por volta das 4 horas da tarde. Depois, aqui no Brasil, lá para 6h30, a gente tem a definição do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Os investidores de olho nessas movimentações, de olho nessas decisões, principalmente lá nos Estados Unidos. Principalmente a decisão do Fed, que deve, segundo o consenso de mercado, elevar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, mas o que os investidores ficam mesmo de olho é na comunicação. O que Jerome Powell vai trazer no seu comunicado, o que Jerome Powell vai dizer na entrevista coletiva logo depois do anúncio da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Os analistas estão esperando um tom mais hawkish, um tom mais duro, para falar que, olha só, não tem jogo ganho. A gente ainda não ganhou essa guerra contra a inflação. Por isso, temos que ser ainda vigilantes. Pelo menos essa é a perspectiva, essa é a percepção que o mercado está tendo da comunicação do Banco Central americano, como que Jerome Powell vai trazer esse comunicado mais duro, trazendo aí uma fala mais pancada, digamos assim. E é justamente nesse cenário, aguardando a decisão da política monetária lá nos Estados Unidos, que os mercados operam em baixa nesta segunda-feira. A Europa fechou no patamar negativo, DAX na Alemanha caiu 0,14%, CAC na França caiu 0,21%, apenas FTSE no Reino Unido que subiu levemente 0,3% nessa segunda-feira. Agora, os índices americanos seguem em baixa, Dow Jones cai 0,22%, o S&P cai 0,72%, e a Nasdaq segue caindo 1,28% nessa expectativa. Claro, a gente tem uma semana intensa também de resultados lá nos Estados Unidos, as Big Techs trazendo ali seus números, principalmente Google, Apple, Amazon, todas essas empresas trazendo seus resultados. E claro, tentando ali, os investidores tentando descobrir qual é o impacto de toda essa possibilidade de recessão, qual o guidance que as empresas vão trazer ao longo de 2023. Porque se for para olhar resultado por resultado mesmo do quarto trimestre de 2022, as empresas do S&P até que não estão decepcionando tanto. Muitas delas trazendo resultados até importantes, trazendo bons resultados nessa divulgação de balanços. Agora, o que fica é olhar para frente, já que resultado é um olhar para o retrovisor. Então os investidores ficam nesse olhar, ficam tentando descobrir aí o que as empresas estão projetando para frente nesse ano de 2023. Além disso, lá nos Estados Unidos, só para a gente encerrar essa história aqui de agenda, tem dados do payroll na sexta-feira, dados do emprego norte-americano. Será que o emprego norte-americano continua com aquela pujança, continua com salário alto, continua com menos demissão do que o esperado, continua forte nas contratações? Enfim, essa é a percepção, essa é a grande interrogação que o mercado está se fazendo, quais vão ser os dados que vão vir. E claro, como a definição do Banco Central americano vem antes do payroll, esses dados não vão ser levados em consideração. O que vai ser levado em consideração? Os dados do último ADP que a gente viu, os dados de seguro-desemprego da semana passada, os dados fortes do PIB na semana passada também, e além do PCI, que é a inflação que o Banco Central americano leva em consideração para tomar as suas medidas. A gente fala desse cenário internacional na volta do feriado do Ano Novo Lunar lá na China. A gente viu a China retomando um pouco de fôlego, tirando empresas de tecnologia que não estão muito bem das pernas, pelo menos lá na China. O que a gente viu também foi um minério de ferro um pouco mais forte nessa retomada
retomada na primeira sessão, mas agora, nessa última sessão do minério de ferro, caiu 0,40. Chegou a subir mais de 3% o minério lá na China, no porto de Dalian, e agora caindo um pouquinho. Isso fazendo reflexo também nas empresas de mineração e siderurgia aqui no Brasil. Falando em Brasil, deixa eu dar uma olhadinha como é que está aqui o nosso Ibovespa, o Ibov hoje, aqui entre perdas e ganhos, mas sim, seguindo a tendência do mercado internacional, caindo 0,17 pontos, chegando aqui aos 112.128 pontos. A gente vê, né, as informações das empresas que acabam puxando, né, essa mudança do humor do investidor. A gente fala das empresas principalmente ligadas ao setor de mineração e siderurgia e também de petróleo. Petróleo que também cai no cenário internacional nessa segunda-feira. 0,6% não é muita coisa, a referência para a Petrobras, o petróleo Brent, mas sim, essas empresas aqui, ó, acabam trazendo toda essa movimentação. E aí eu trago aqui, ó, setor de siderurgia e mineração, a Vale caindo 0,07%, uma queda marginal, bem pequenininha ali, mas isso acaba puxando um pouquinho a bolsa para baixo, além, é claro, de outras empresas. Deixa eu dar uma olhada no setor de petróleo, óleo, gás, biocombustíveis. Aqui, olha só, tudo caindo. Petrobras caindo 0,16, a Petri 3 caindo 0,28, Prio caindo 1,20. Mas quem ajuda mesmo a baixar o Ibovespa são os bancões. A gente olha aqui, ó, o Itaú caindo 1,50, o Bradesco caindo 0,57. Na contramão, Banco do Brasil, que, poxa vida, né? Não cai de jeito nenhum esse Banco do Brasil nos últimos tempos. Só para vocês terem uma ideia, depois de todo esse rolo que deu com Americanas, né? O mercado ficou muito de olho na movimentação dos bancos, justamente por serem credores de Americana, e o mercado ficou um pouco de pé atrás, né? Com os bancos. Então, e Bradesco foi o que mais caiu, o BTG caiu forte também, caiu 7%, o Itaú caiu, Santander caiu, e olha só, do dia 11 para cá, Banco do Brasil subiu mais de 12%. É muita resiliência, também, né, pelo fato do Banco do Brasil estar menos exposto a toda essa situação em relação a Americanas. Então, os investidores de olho ali num banco, né, com a gente falando sobre juros, sobre possibilidade de repasse de inflação, sobre essa retomada pelo crédito que principalmente o Ministério da Fazenda está falando, né, que vai propor, né, novas medidas para reestimular a tomada de crédito, melhorar o ambiente de negócio aqui no Brasil. Então, os bancos se sairiam bem nesse cenário, mas os bancos continuam caindo justamente por conta desse impacto em relação a Americanas no balanço das empresas. Inclusive, balanço dos bancos começam a sair nessa semana, Santander sempre puxando, né, a fila dos bancos aí na quinta-feira e, posteriormente, os outros bancos, se não me engano, Itaú sai na semana que vem, Bradesco também na semana que vem. Mas, como a gente sempre fala, né, o balanço é retrovisor, o que os investidores querem saber mesmo é daqui para frente. Bom, eu quero trazer o Alex André aqui, eu ia mudar de assunto, mas já vou trazer o Alex André aqui para o nosso papo, porque se estamos falando de banco, Alex André traz a sua visão sobre esse assunto. Alex, muito boa tarde para você, prazer sempre bater esse papo contigo. O negócio é o seguinte, né? Enquanto os bancos privados seguem pé atrás ou seguem cautelosos com toda essa questão de Americanas, Banco do Brasil, que tem menos exposição, acaba surfando uma onda própria, né, nesse sentido, e não tem queda, pelo menos nos últimos dias aí, mais de 12% de alta, tanto quanto alheio a toda essa situação. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Acho que um ponto de curiosidade, né, tirando os bancos, um ponto que me chamou muita atenção, inclusive até fiz algumas perguntas no momento que eu estive com alguns convidados por aqui, que olha muito Ações Brasil, é a questão de estatais, né, Felipe? Estatais andando muito forte. Não só ligado ao Banco do Brasil, mas a gente tem visto outras companhias também, que era uma grande dúvida, né, na questão de virada de governo. Será que essas ações vão performar? Né? E o Ibovespa foi puxado para essas ações, tem maior peso, tem maior liquidez.
Indo para bancos, né, a gente tem visto o Banco do Brasil, como o Felipe falou, menos exposto em relação a americanos, mas o que me preza nessa análise de um pouco mais ali analítica nesse sentido é que o ROI, né, ou seja, o retorno sobre o patrimônio do banco, né, ou seja, olhando o Banco do Brasil, é muito mais consistente. A gente tem visto, por exemplo, até a parte do agro, né, que o Banco do Brasil tem muito exposto. Esse ano parece ser um ano muito forte, né? Inclusive, até as ações do agro, né, até mesmo as empresas que estão expostas a isso também têm se beneficiado. Então, acho que é um ponto secundário, né? Ou seja, a rentabilidade continuando num patamar muito saudável e os outros bancos tem uma rentabilidade questionável, ou seja, será que esses bancos vão continuar entregando um ROI, né? Ou seja, né, olhando para 23 e 24 no mesmo nível ali de 2019, no nível pré-pandemia, considerando que agora os juros estão mais altos, ok, os bancos vão ganhar mais, mas a inadimplência está recorde, o crédito não pode dar na mesma velocidade que estava dando antes, o crédito tem que ser mais restritivo, porque, né, a inadimplência está muito grande aqui no Brasil. E por outro lado também, né, aumento as provisões, né, que você tem falado, por exemplo, americanos é um grande assunto agora de aumento de provisões, né, nas carteiras de crédito. Então isso já começa a trazer ali mais uma questão de risco. A gente já tem, além de inflação, a gente tem a questão dos juros, né? Os juros, consequentemente, ajuda de um lado, mas do outro também ele trava, né? Ou seja, velocidade de crédito, né? Ou seja, toda essa questão. Então, isso traz um ponto de dúvida, né? É claro que esses grandes bancos não vão quebrar, a gente não está falando de insolvência disso, mas é um momento de curto prazo, ou seja, será que o investidor ele vai ficar comprado nesse setor que é olhando para curto prazo, né? Olhando não só o resultado do quarto trimestre, né? Muita gente, né, falando, né, Felipe? Mas Americanas, resultado no quarto trimestre. Gente, vai acontecer no primeiro trimestre. Todo esse efeito de Americanas não vai ser no quarto. Tem até alguns canais de notícias, né? Claro que não é o nosso, que tem divulgado que né, os efeitos de Americanas vai ser no quarto trimestre. Então, muito cuidado, pessoal. O quarto trimestre não vai ter nenhum impacto de Americanas. Mas como o Felipe falou, o mercado já está olhando para o primeiro, já está olhando para o segundo trimestre do ano, né? Como que deve ser esse impacto que realmente vai ser desafiador. A gente está num cenário, né, de aperto monetário, né, no Brasil. A gente não tem sinalização nenhuma que os juros vai cair e isso também prejudica de um lado, né? Ou seja, porque a gente não tem nenhuma sinalização positiva, né, que a nossa política econômica, consequentemente, todas as vertentes atreladas a ela que possam melhorar e melhorar consumo, né, melhorar crédito, tudo isso que, né, os bancos que proporcionam para a economia em geral, também é um termômetro para outras companhias, Felipe. Ô Alex, o que os analistas estão vendo mesmo de olho, né, é mais no conference call dos bancos, né, para saber, olha, beleza, Americanas teve um efeito aqui nesse primeiro trimestre, o que a gente está esperando daqui para frente? Vai ter uma provisão um pouco maior? Não vai ter? Será isolado? Né? Vai ser um caso isolado? Até mesmo tem uma pergunta aqui no nosso chat do Rafael, ele falando assim, mas o que está acontecendo com os bancões? Americanas é um problema pontual, momentâneo, Exato. não é estrutural, né? Concordo. Para cair do jeito que está caindo. Eu acho que é mais um asset allocation, né? De curto prazo. Gente, eu acho que é um ponto muito crucial falar isso aqui. Para quem está olhando bancos, dividendos, longo prazo, dentro de uma carteira, vamos dizer, previdenciária, né? Não vou dizer os papéis, mas se você gosta de bancos para isso, que banco é uma característica de uma carteira previdenciária. É claro que não é a maior pagador de dividendos, mas é bem recorrente, né? Muito previsível. Continue fazendo seus aportes, né? Continue comprando, né? Se você tem esse perfil, você tem esse objetivo. Mas se você quer olhar o curto prazo, com certeza, né, olhando o que a gente está vindo agora, você falando, por exemplo, de China, né, falando de tudo que a gente tem observado, com certeza o mercado está sendo direcionado para commodities. Ao mesmo que a gente tem visto que esse fluxo da Bolsa, né, esse estrangeiro entrando aqui na nossa Bolsa, né, cada vez mais aqui no começo de ano, tem olhado para essas empresas. Então, se a gente olhar ali, fazer um parâmetro, né, de um basket de bancos com empresas de commodities, colocando petróleo, siderurgia, mineração, a gente tem visto que tem despontado muito grande. Então, ou seja, o fluxo agora tem olhado para commodities, que tem puxado nosso Ibovespa e, consequentemente, alguns nomes ali, né, de small caps atrelados no setor. Né? Eu posso falar alguns nomes aqui que têm até indiretamente expostos no setor e têm andado muito bem. Então, acho que é isso que o investidor tem olhado agora. Porque commodities agrícolas, a gente está até vendo agora, né, SLC sendo revisada para cima, enfim, diversas notícias, então, tanto agrícolas quanto commodities metálicas, né, as commodities também relacionadas a petróleo, tudo isso agora, no curto prazo, é o que tem puxado e que pode continuar puxando com essa reabertura da China, que é o grande cheque. Né? Será que realmente, que a gente não tem números claros, né? Será que realmente a China agora vai começar a abrir de vez com esse grande teste, né, que foi mais de 2 bilhões de viagens realizadas em uma semana em relação a esse ano novo chinês, né, que foi essa grande movimentação de pessoas? Como que vai ser essa questão de Covid? Né? Então, isso que tudo é uma dúvida e se realmente continuar, vai ser muito benéfico para o Brasil e principalmente commodities aqui, Felipe. Boa, e só para a gente finalizar essa questão dos bancos, né, o Alex, o Itaú BBA, ele diz que está
vendo uma tempestade perfeita aí para o lucro, né, 2023, 2024. Como você bem disse, carteira de empréstimo deve crescer menos, custo de crédito vai subir e, consequentemente, vai impactar no lucro dos bancos. E ressalta, né, o único outperform mesmo é Banco do Brasil, por causa da rentabilidade, que é completamente diferente dos pares privados. Né? Banco do Brasil é bicho diferente dentro desse setor. Né? Itaú está assistindo aqui a BMC News aqui, mas realmente é rentabilidade. Por exemplo, teve o Inter Day, se não me engano, foi dia 18 de janeiro. Né? Eu não estive presente, mas eu conversei com o pessoal do Inter também, do Banco Inter. Qual que era a frase deles? Ter 30 milhões de clientes, fazer um ROI de 30% nos próximos anos. O mercado falou, legal você ter um ROI de 30%, mas nem os grandes bancos estão conseguindo ter. E qual que foi o racional do Inter? Olha, eu vou conseguir ter porque eu sou asset light, né? Eu não tenho agência, eu não preciso ter esse custo, né? Eu sou mais escalável que os bancões, eu sou mais tecnológico que outros bancos, né? Do que tem um legado, né? Em relação aos outros, mas o mercado está muito cético em relação a isso, com uma taxa de juros muito alta. Mesmo que projetando os próximos 2, 3 anos, o mercado quer pagar para ver. Então, acho que esse cenário agora, o mercado não está fazendo apostas que tem um aumento de previsibilidade em relação à alocação de capital, na previsibilidade de lucro dos bancos. Ou seja, a gente vê, como você mesmo disse, Felipe, né, o custo do crédito ficando mais alto, na linha final sobra menos. Né? Então, ou seja, isso é muito óbvio o que a gente tem visto. Né? Então, acho que quando o mercado começar a olhar de forma diferente, né, a gente sempre fala, no modelo, né, arrasta para a direita ali, a gente começa a perpetuar um ROI maior e, consequentemente, um valuation, né, ou seja, trazendo a valor presente, o price target é maior e, consequentemente, né, os analistas mudando as preferências. Então, isso é muito cíclico, né? Mas para quem está olhando no longo prazo, né, ou seja, isso sempre vai acontecer de um lado ou de outro, mas tem que manter sua estratégia, né? Mas quem está olhando no curto prazo tem que tomar cuidado, que está tendo revisões, não vou dizer negativas, mas revisões ali, né, bem neutras, assim, não vai ter nenhuma grande expansão de lucro em relação aos bancos agora, Felipe. Maravilha, Alex. Daqui a pouquinho a gente volta a bater esse papo. Quero chamar agora um rápido intervalo, só para a gente dar um break aqui. Rapidinho, na volta, a gente bate mais papo com o Alex, vê mais movimentação do mercado financeiro nessa segunda-feira. Continue aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. É isso aí, estamos de volta aqui, BMC Estoque, os principais destaques do mercado financeiro agora no meio do dia. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal do chat, senão o pessoal fica triste, fica desolado que a gente não fala o nome aqui. O Silva, olha o Regis Andrade aqui, o Yuri Matias, o Ivanildo tá por aqui, o MPK, grande MPK. Boa tarde, Alex e Felipe. O K tá por aqui também, Rafael Stolfi, quem mais tá por aqui? O Soter Luna, Vida de Nina tá aqui, ó. Por que a Americana subiu 25% hoje?
Não sei, viu, Vida de Nina? Não faço ideia porque que esse movimento está acontecendo, mas é claro, né, assim como vão se desdobrando os fatos de Americanas, como muita gente diz, né, o mercado acaba sendo aquele maníaco depressivo que não sabe muito bem para onde vai, toma medidas às vezes irracionais, e a gente viu Americanas cair mais de 90% nos últimos dias, né? Principalmente por conta daquelas inconsistências. De repente o mercado vai se tomando conta, né? Vai percebendo que talvez não era para cair 90% e sobe um pouquinho de uma vez, sobe outro pouquinho de outra vez. E por aí vai. O Scorpion tá por aqui também. Enfim, o Rodrigo M, Fernanda Marteleto, o Renato Torquato, falando que estamos junto, o Leomar Klimaczewski tá por aqui. Falei até errado o sobrenome aqui. Carlos Damasceno, boa tarde, Filipão. Boa tarde para Gi Marchiori aqui também. Gisela Marchiori. Amanda Coratini por aqui também. Silvio Martins. Quem mais? Oscar, o João Gualberto, a Silvia Torres. Silvia, um beijo pra você, grande Silvia Torres. Boca no trombone por aqui e todo mundo que nos acompanha. O Augusto tá por aqui também. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Deixa eu trazer uma movimentação do mercado. A gente estava falando sobre essas perdas e ganhas do Ibovespa nessa segunda-feira. Continua mais perdas do que ganham, mas no mesmo patamar, 0,17% de queda, 112.128 pontos. E aí aqui nas maiores quedas, a gente vê CVC que soltou um comunicado ao mercado, que desistiu ali de fazer uma negociação com uma agência, Raizen que está caindo 5% aqui numa operação de block trade, Cielo caindo 4,4%, depois de ser a ação que mais subiu em 2022, investidores estão fazendo o famoso colocar grana no bolso, né? Realizando os lucros. Na parte de cima aqui, quem sobe? Natura. Olha só, a Natura tem uma marca chamada ESOP, e aí a Bloomberg divulgou que nada mais, nada menos do que a LVMH, né? HM, né? Que é a Louis Vuitton, né? Para quem não sabe, do bilionário Bernard Arnault, ele estaria fazendo uma proposta ou de olho para comprar essa marca da Natura. Só essa marca da Natura estaria avaliada ali em 2 bilhões, né? Então, Natura chegou a subir bastante, né, nesse comecinho de pregão, mais de 10%, se não me engano, chegou a bater 14%, 15% de alta, e agora deu uma arrefecida, mas mesmo assim sobe quase 8%, bastante para o grupo Natura, que sofreu um tanto nos pregões do ano passado também. Quem sobe bastante também é Arezzo, olha só, 86,25 a cotação de Arezzo subindo mais de 4%. E aí eu destaco também outras empresas do setor de varejo, né, como a gente vê aqui o próprio Grupo Soma, Pão de Açúcar, Pets e tudo mais, porque está caindo o juro futuro, né? O juro futuro está fechando um pouco a curva, né? Como nossos nobres economistas dizem, fechando um pouquinho a curva, e isso acaba impactando positivamente no sentimento para com essas empresas, porque o custo da dívida acaba ficando um pouco mais baixo, né? Ficando um pouco mais tranquilo ali para as empresas poderem se financiar. E aí eu vou trazer o Alex André aqui para a gente fazer esse apanhado geral do que está rolando aí com as empresas, principalmente essas empresas mais ligadas à tecnologia ou ligadas ao setor de varejo, com esse fechamento da curva de juros. A gente está vendo uma mudança importante aqui nas precificações, né, Alex? Como que você está vendo isso? O Felipe, acho que um ponto legal para falar, que é esse fechamento de curva. Talvez hoje, né, falando, né, hoje, esqueci o dia de hoje, dia 30 de janeiro, talvez hoje não venha no curto prazo, né, ou seja, comprar esse call, né, ou seja, eu vou comprar o papel que os juros vai cair agora. Mas quando começar a rolar essas notícias, né, o mercado financeiro começar a incorporar isso, né, quando o Banco Central começar a passar essa mensagem, por isso que é muito importante agora nessa quarta-feira, como você disse mesmo, Felipe, é entender, né, porque os 375 vai manter, né, o famoso manteu ali, não vai ter nenhuma grande surpresa para ser inalterado os juros aqui no Brasil, isso é consenso, mas todo mundo quer saber a mensagem do Banco Central. Será que riscos fiscais, né, vai entrar no radar agora, né, ou seja, isso pode trazer até mesmo uma possível mudança do Selic para cima, né, mesmo marginalmente? Acho que seria uma ótima pergunta para fazer depois, na
no próximo programa aqui para o Gani, né, que seria, já colocar o Gani, o Gani falou que não. O Gani está aqui já só esperando, mas olhando para ações agora, Felipe, está muito difícil, né, ou seja, né, acertar esse momento, mas para quem tiver paciência, né, como você falou, tecnologia, varejo, construção civil, até algumas empresas de construção civil, Felipe, acho que é muito importante falar isso. Empresas ligadas, a gente até trouxe a Cury, né, na semana passada, na terça-feira, sempre no programa Business, né, a gente sempre conversa com os executivos. Ronaldo Cury, né, da Cury Construtora, ele disse muito bem isso, né, a Cury está ligada a baixa renda, ele falou, olha, baixa renda ligado, né, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, não tem relação de juros, porque os juros são subsidiados, né, ou seja, não é o mesmo impacto de uma média alta renda que está ligado ali ao financiamento bancário. Né? Então, mesmo que seja um setor mais resiliente, mas a gente vê ali uma redução do VSO. Olha os números, por exemplo, de IVE, né? de Elbo, e olha, por exemplo, da Cury, né? de lançamentos de VSO. Então, está muito diferente. Esse papel foi muito mais bem precificado que as outras. Então, acho que esse momento desse stock picking que é vital para a gente entender o que pode outperformar, ou seja, andar mais do que a média. Então, acho que é muito claro nesse momento. Tecnologia pode andar sim, Felipe, não me surpreende, tá? Não irá me surpreender se esses papéis andarem 50%, 100%, se a Selic começar a mostrar arrefecimento daqui para frente. Quando isso vai acontecer? Talvez esse ano, talvez não. Né? Mas se no ano que vem, provavelmente, ou até no segundo semestre do ano que vem já começa a aparecer notícias, a gente vai ver papel subindo 10%, 15%, 20%, principalmente as small caps. E esse é o perfil que pode acontecer, sim, Felipe. Boa. Ô, Alex, só para a gente encerrar aqui, finalizar esse nosso papo, a gente destacou aqui a Cielo, né, caindo Sim. mais 4% nesse pregão de segunda-feira. Depois, a gente tem visto já cair mais ou menos nesses patamares nos últimos pregões, né? Alguns pregões de baixa para a Cielo, depois de subir mais de 100% em 2022, né? É o famoso colocar grana no bolso ou tem alguma questão mais estrutural de Cielo, algum concorrente um pouco mais forte nesse setor de adquirência que está colocando uma pulga atrás da orelha dos investidores? Olha, Felipe, a Cielo sendo a ação, né, que mais performou em 2022 foi uma surpresa, acho que ninguém acertaria isso. E agora, o que acontece? Ela surpreendeu bem positivamente, olhando os resultados. E agora, entrando no ano de 2023, os analistas já começam a olhar e falar, olha, não tem como perpetuar esse número de 22 e 23, o TPV vai ser menor, né? As margens podem ser pressionadas nesse cenário que a gente vai ter nesse ano. Então, ou seja, o mercado já começa a incorporar resultados menores do que foi registrado no ano passado e, consequentemente, a ação vem corrigindo. Acho que é a junção dos dois fatores, Felipe. Né? Um papel que andou muito, né, do ano passado para cá. Claro, se a gente olhar nos últimos 5 anos ainda tem, né, muito chão pela frente. Mas eu não vejo ali, por exemplo, revisão de earnings, né, revisão de geração de caixa muito mais forte para esse ano, que justifica um upside de mais 50%, mais 100% para o papel, mais do que foi no ano passado. Então, acho que é um realinhamento de expectativa agora para o mercado e se ela agora, tendo uma revisão ali próxima dos R$6, R$7 de preço-alvo, acho que seria um pouco justo, mas não teria ali uma revisão aproximadamente ali de 100% para o papel, acho que seria um grande exagero agora, dados os números que nós temos aí divulgados, né? Valeu, Alex. Maravilha, então. Obrigado por hoje. Mas fica tranquilo, Alex. A semana tá só começando. Amanhã a gente tem mais. Tá começando. Quarta tem mais. Enfim, a semana tá só começando. Tem muita coisa para rolar. Ainda mais semana cheia, né? Nossa, Exato. Como tem reunião essa semana. Tem de assunto essa semana. Não, essa semana aqui dá para fazer estoque de 2 horas, dá para fazer marketing de 5 horas. Não tem problema não, Alex. A gente... Só com o Flamengo hoje do Cabral já dá para falar bem, né? Não, Cabral nem apareceu não posso falar hoje nada, porque eu sou do Rio, eu não torço futebol, mas quando é futebol eu falo que sou Flamengo. Hoje quem tá feliz é do Corinthians, torcedor do Corinthians, assim como eu, e do Palmeiras. Assim como Alan Gani. Aí, Gani. Brincadeira, o Gani é São Paulino, doido. Gani David. Um abraço, Felipe. Valeu, Alex. Abraço pra você. É isso aí, o Alex estava falando de Cielo, eu trouxe aqui o gráfico de um dia, né? Caindo 4,40, na sexta-feira caiu 1,13, depois de ter uma subidinha aqui, ó, mas... Em 2023, a gente tem mais ou menos uns 3% de queda. Mas olha só como veio de 2022, né? No começo aqui até, ó, mais 140%. O Alex falou 5 anos, vamos dar uma olhadinha aqui, vai. 23, 1, 2, 3, 4, 5, desde 2018, tá caindo forte, né? Se a gente pegar comecinho de 2018 aqui, já caiu 77%, mais ou menos quase no high aqui de Cielo, né? Quando estava naquela febre, né, da adquirência, a Cielo era a empresa
talvez a única ali do setor, ou a que tinha a melhor prestação de serviço, maior barreira de entrada e tudo mais, então aí acabou trazendo esse ânimo para os investidores, e de lá para cá entra a concorrência, tem toda aquela situação, você conseguir pagar com celular, pagar com outras coisas, não necessariamente precisar da maquininha da Cielo, mas resiliência, né? A empresa está aí anunciando novas mudanças, anunciando novas formas de trazer, né, seu operacional, e tá aí na atividade, como diria aquela música. Mas enfim, é isso que a gente traz, né, essa perspectiva do mercado para essa segunda-feira. E deixa eu trazer, só para a gente encerrar aqui, como que estão operando as bolsas internacionais. Lá nos Estados Unidos continua tudo a mesma coisa, tudo em queda, Dow Jones 0,2%, o S&P 0,6% e a Nasdaq 1,12% de queda. Também está caindo o dólar nesse momento, uma queda ligeira ali, 0,05, R$ 5,10. Chegou na mínima intradiária R$ 5,08, mas continua ali nessa queda do dólar, bom para algumas empresas. É isso, pessoal. O BMC Stock vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui nessa semana, tocando aqui o BMC Stock na folga do Gabriel Monteiro. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu vou fazer um pulo aqui dentro do estúdio. Daqui a pouquinho estou chegando com o BMC Market, Alan Gani e Alexandre Cabral, com os principais destaques do mercado financeiro repercutidos aqui com o nosso time. Continua com a gente. Forte abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.